É com muita alegria que apresentamos o Vida Leve Fit, que esteve comigo durante toda a minha jornada do emagrecimento e agora estará aí com você, na palma da sua mão. Doutor Cristiano, de onde surgiu a ideia do Vida Leve Fit? Como ele foi criado? A ideia do Vida Leve Fit surgiu exatamente por uma necessidade nossa, né? Eu falo nossa porque você estava precisando emagrecer depois da gestação, né? Durante a gestação, devido a alterações hormonais, você teve um ganho de peso expressivo e precisava emagrecer rápido. E mesmo nós, que somos profissionais de saúde, sabemos, lidamos com isso, precisamos de ajuda, né? Por quê? Nós sabemos os macronutrientes, micronutrientes, mas com detalhe, com o nível de detalhe que a gente precisa ali no dia a dia para poder fazer as melhores escolhas, a gente precisava de um sistema mais preciso, mais intuitivo e mais detalhista mesmo nessa análise. Então eu pensei, eu vou desenvolver um aplicativo para a Nutri, para minha esposa, para facilitar que ela faça análise, né, dos pratos, dos alimentos que ela vai ingerir, que vai comprar, para que ela possa ter um resultado baseado nos nossos princípios, que a gente já adota, mas para que ela possa, com essa análise, ter um resultado mais rápido, mais veloz. Porque no dia a dia a gente sabe o cardápio, eu tenho o cardápio, mas a gente viaja muito. Então, uma época a gente está em Minas, outra a gente está no Rio Grande do Sul, e restaurantes. Então, a nossa vida é muito corrida. A rotina do dia a dia, ainda mais com as noites mal dormidas, cuidar do bebê, da casa, refeição em cada dia em um lugar. E aí, como na prática, saber a composição do meu prato. E aí, então, que surgiu a ideia do app Vida Leve Fit, que já era uma ideia do Dr. Cristiano para os nossos alunos, porque ele enxergava essa dificuldade de quando eu entregava o cardápio, o aluno olhava e falava, tá, para seguir esse cardápio aqui eu consigo, mas e quando eu estiver no restaurante? E quando eu estiver na casa da minha mãe? Então a gente já havia discutido muito sobre essa grande dificuldade da rotina da mulher ser complicado, porque a análise do prato não é engessada em um cardápio, né? Exatamente. A vida é diferente de um cardápio. E aí, com o app Vida Leve Fit, tudo ficou fácil, deu clareza e liberdade. A liberdade de poder montar um prato com qualidade onde quer que eu estivesse, né? Exatamente. E como esse aplicativo foi criado por mim, eu adotei as melhores práticas, aquelas práticas que nós adotamos nos nossos cursos, inclusive, nossos programas de emagrecimento. Isso. Então, eu foquei mais na qualidade nutricional, na riqueza de nutrientes e nos artigos científicos mais modernos. Então, o aplicativo ele incorpora os conceitos científicos mais atuais, tanto no campo da medicina e da nutrição funcional, quanto no campo da endocrinologia, quanto no campo da nutrologia. Então, esses conceitos mais modernos, que incorporam o conceito da influência dos alimentos, das combinações alimentares nos hormônios, estão embutidos, incorporados dentro do aplicativo. Eu fiz todo o treinamento, toda a construção desse software baseado nesses princípios. Então, isso que é um diferencial. Ele não é um analisador de calorias. Ele é um elemento de auxílio fundamental, inclusive dando informações para quem está ali analisando seu prato ou seu alimento, se aquele prato está completo nutricionalmente, o que está faltando, o que está sobrando, o que está causando inflamação, o que está ajudando a desinflamar. Então ele dá todo o perfil que a pessoa precisa para poder fazer boas escolhas e fazer ajustes, se for necessário, naquele prato ou naquele alimento que ela está comprando. O que eu achei mais interessante no app Vida Leve Fit, que me ajudou muito, é que ele não é um contador de calorias. Ele te mostra exatamente a parte dos hormônios, a carga glicêmica, a análise do metabolismo mesmo, como aquele prato vai influenciar no meu metabolismo. Deixa eu mostrar aqui. Vamos mostrar, pessoal, na prática? Vou mostrar. Ó, a análise, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu já loguei na minha conta, né, que eu tô usando há muito tempo para mostrar para vocês. O legal do app é que primeiro você cadastra a sua altura, o seu peso, as suas metas nutricionais, e aí ele te dá a composição corporal, quantidade de calorias, de gorduras, de nutrientes, para que você tenha um perfil. E aí você acompanha a sua evolução. E você acompanha a sua evolução de emagrecimento através de gráficos, de dados muito fáceis de executar. Então essa parte é uma parte muito legal também do aplicativo. Além de ele analisar
refeições, ele salva o seu perfil e ele te fala quanto que você precisa de calorias para que você emagreça. E agora a parte mais importante, né, que é analisar os pratos. Mostra um pouquinho, doutor Cristiano, quais são as funcionalidades, quais foram o objetivo, você que criou, né? Gente, lembrando, doutor Cristiano é endocrinologista, nutrólogo, mas autodidata na tecnologia, né, nas tecnologias. E por isso ele desenvolveu, sim, absolutamente do zero o aplicativo. Tanto a parte de treinar o aplicativo, como o desenvolvimento do software mesmo, foi todo criado e idealizado por ele. De verdade, né? Aqui a gente já está na tela inicial, você já acabou de logar aqui, né? E a gente vê, né, que ele já te cumprimenta, né? Nós estamos aqui no horário noturno nessa gravação, cumprimentando. Boa noite, Marcela, a data em que foi feita a gravação, né? E logo em seguida a gente vê aqui as sequências de registro que você está fazendo, as calorias diárias. É claro que aqui a gente vai ter uma contagem alterada, porque você fez várias contagens hoje, aqui analisando um prato, outro e Para outro, mostrar para o para pessoal. mostrar para as pessoas, exatamente para demonstrar. Então é claro que tem muito mais calorias do que deveria aqui, porque foram feitas várias análises, mas sabendo que quando você faz uma análise alimentar, ela pode ficar registrada no seu histórico. E você sabe, naquele dia, quantas calorias você ingeriu, quantas proteínas, quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gorduras, né? E, inclusive o balanço, né, de proteínas de qualidade, gorduras boas e gorduras ruins, gorduras que inflamam e gorduras que desinflamam, o balanço ômega 3, ômega 6, tem todas essas informações. Eu não vou detalhar muito aqui porque é muita informação, mas vocês saibam que é bem preciso a análise, né? E é uma análise baseada em ciência pura, né? E, doutor Cristiano, você pode registrar, pessoal, o café da manhã, o almoço, o jantar. Você vai registrando as suas refeições do dia. Além de ter a análise ali na hora, você tem o histórico dos seus dias alimentares. Não tem como você confundir. Você vai saber exatamente, é como se tivesse um diário alimentar, né? Na palma da tua mão o tempo todo. Ah, e se você esquecer de tirar foto, não tem problema. Você pode falar com ela no final do dia, que ela vai fazer também o registro do seu dia alimentar. Isso é importante, porque de repente você fez uma refeição no horário, não lembrou de tirar foto, mas depois você clica lá em áudio, então em vez de você tirar foto, né, você vai registrar a voz. Você vai falar o alimento que você falou, e quanto melhor você descrever, melhor. Por exemplo, um prato de estrogonofe de frango com arroz. Isso, E aí ele vai transcrever a sua fala, você vai submeter para análise e ele vai estimar, claro, né? Não vai ter a foto é mais precisa, mas baseado na sua informação, ele vai estimar os dados daquele prato. Né? O que é um prato de arroz com estrogonofe de frango? É tanto de carboidrato, é tanto de proteína. Então, Maravilha. ele vai dar esses dados e vai somar, quando você salva esses dados no seu histórico, você pode salvar ou não salvar, né? Ele vai registrar isso no seu diário alimentar, somando com as calorias, proteínas, gorduras e carboidratos que você ingeriu ao longo daquele dia, facilitando o seu controle da alimentação, da qualidade de alimentação e da quantidade que você está ingerindo. Né? Vamos fazer uma análise aqui, por exemplo, vamos de um lanche, né? Você pode analisar o almoço, o lanche, o jantar, pode ir por refeições Isso. também. O registro ele pode acontecer em 2 pontos diferentes. Tanto dentro das refeições aqui que a gente pode ver café da manhã, almoço, lanche, né? Então posso clicar em adicionar aqui, vai abrir a tela de registro, aí quando eu clico fora ela fecha, ou aqui embaixo nesse maisinho. Quando eu clico no mais, ele também vai abrir a mesma tela, e aí de acordo com o horário do dia, ele vai estimar qual a refeição naquele momento. Então, por exemplo, agora nós estamos gravando aqui no início da noite, ele já estimou que é o horário do jantar. Né? Então você só tem o trabalho de clicar em tirar foto, e retirar a foto do nutriente ali e fazer a análise. Mas, por exemplo, eu estou aqui no horário do jantar, mas na verdade eu ainda não almocei, é o almoço, como diz o povo, é o almojanta, né? Não tem problema, você só troca aqui a aba e coloca almoço, ele vai registrar no almoço. Então, ele já adianta para você, mas você não fica preso naquela refeição. E quando você faz a análise, ele vai retornar inicialmente os dados mais gerais, que são calorias, proteínas, carboidratos e gorduras, a proporção, grama estimada delas, o índice glicêmico, que é um dos elementos mais importantes, aqui a gente considera esse elemento, o índice glicêmico, mais importante do que as calorias, porque o índice glicêmico tem a ver com o estímulo de hormônios, como a insulina, que promovem a queima ou o acúmulo de gordura corporal. Nós sabemos que alimentos de índice glicêmico mais alto tendem a engordar mais, alimentos de índice glicêmico mais baixo
tendem a facilitar o emagrecimento, não é? Então, esse índice glicêmico é muito importante que seja registrado. Vai ser registrada a qualidade funcional da alimentação, então a nota Doutor geral. Cristiano, eu adoro a parte da nota do prato. Essa parte que você falou agora. Porque pela nota, a gente vai assim na simplicidade, né? Abre, opa, 6 e 10. E meu prato tem nota 6, não tá tão bom. Eu fico sempre buscando uma nota de 8 a 10. Então a nota do prato, para mim, é um parâmetro muito Sim. fácil de identificar. E gosto muito também de saber a análise dos meus hormônios, análise endócrina. Então essa nota, Nutri, ela tá aqui exatamente para simplificar a análise. Então, se a pessoa não está interessada em saber os detalhes, porque às vezes a pessoa está na correria do dia a dia ali e ela não quer ver os detalhes são riquíssimos, vale a pena a pessoa Com até para ela certeza. aprender. Mas não, eu não estou com tempo, tem que ser mais rápido. Então, pela nota, ela já seguia. Sim, Ela sabe se o prato dela está dentro. O ideal é, como você falou, uma nota de pelo menos 8. sim. 7 é aceitável, mas de 8 para cima, Aham. né? Então aqui a nota 6 em 10 já não tá legal. Isso é um prato que poderia estar melhor aqui, Com né? certeza. E aí ela já sabe disso. Mas ela quer ver mais detalhes. É uma pessoa que gosta de aprender, De que ter gosta de ver os conhecimento. seus detalhes ou tá com mais tempo. Então ela vai clicar, ela vai ter 3 análises principais aqui. Certo. Então a análise do ponto de vista hormonal, O puramente. que significa análise endócrina? Análise endócrina é a análise hormonal. Então, quando eu clico esse banner aqui, ele abre, né, os detalhes da análise endócrina daqueles hormônios que são mais importantes, mais Quais centrais. hormônios que ele vai te dar a resposta? Ele no vai seu caso? analisar a insulina, que é o Sim. hormônio mais importante de todos. Ele vai analisar o cortisol, que também é um hormônio muito importante para o emagrecimento. Os hormônios tireoidianos, a influência dos hormônios tireoidianos e a influência na leptina e grelina, que são hormônios que regulam apetite e saciedade. Eu amo fome, saber como né? os meus hormônios vão se comportar com o prato que eu estou consumindo. Nossa, amo. Não tem nada melhor do que entender, né? Porque são os hormônios que comandam tudo. Quando eu sei que os meus hormônios estão felizes com o prato que eu vou consumir, eu sei que eu vou ter um emagrecimento saudável, né? Exatamente. E aí ele vai trazer a resposta. Se é uma resposta insulínica moderada, se o impacto no cortisol é neutro, se é benéfico, se é maléfico, se o efeito na leptina tá balanceando fome e saciedade, não é? E se a influência tiroidiana é boa ou neutra também, né? E também tem um outro dado que é o timing circadiano. Se aquela refeição ela se adequa àquele horário do dia. Sim. Por exemplo, tem refeições que na parte da manhã são adequadas, mas que à noite já não são. Então ele vai dizer isso, né? Por exemplo, aqui está falando melhor consumir ao longo no meio-dia. Lembrando que está em inglês aqui, porque esse aplicativo ele é aberto para o mundo, né? Então sempre vai estar na língua do seu país. Ele está em inglês aqui, mas ele pode estar em Nesse português. caso ele sai em inglês Não por tem uma problema. questão de configuração, Configuração. mas ele vai vir na língua, na sua língua, no pode caso, ficar tranquilo. Para vocês português, né? Isso. Mas vai estar na língua, por exemplo, se estiver na Espanha ou no país de língua espanhola, vai vir em espanhol. Se estiver nos Estados Unidos ou em algum país de língua inglesa, vai estar em inglês. Como é o Certo. caso aqui, por uma questão de configuração, saiu em inglês aqui, né? Mas isso é só ajustar, a gente ajusta e já sai prontinho. Outra análise, então, né? Além da análise endócrina, que vai considerar os hormônios e o ciclo circadiano, vem a análise de medicina funcional. Então, eu posso fechar aqui a análise endócrina e clicar medicina funcional e ele vai analisar 3 parâmetros. Quais? Saúde intestinal, que é o impacto daquela alimentação nos micro-organismos que povoam a mucosa do intestino. Isso é muito importante. Hoje em dia, cada vez mais a ciência mostrou que a microbiota intestinal, que é esse conjunto de micro-organismos que povoam naturalmente o intestino, se essa microbiota ela é benéfica, ela é predominantemente benéfica, vai facilitar questões de saúde, de emagrecimento. E se ela é uma microbiota ruim, desequilibrada, vai facilitar com que o indivíduo engorde. Ele vai ficar mais inflamado, ela dispara a inflamação, e essa inflamação perturba mecanismos hormonais que geram ganho de peso. Então, essa parte de saúde intestinal é muito importante. Aqui, mais uma vez, está em inglês, não se preocupem, vai vir em português, tá? Aqui é porque, no caso, é o nosso... o meu aplicativo, eu coloquei em inglês. O aplicativo da Marcela veio em inglês aqui, porque ela fez uma demonstração para a língua inglesa também. Isso. Então, aqui, ó, saúde intestinal. Apoio moderado de fibras nos feijões, né? Então, quer dizer, está falando que o feijão, aqui, o feijão da alimentação ofereceu um suporte moderado, né? Poderia melhorar, quer dizer, a saúde intestinal, né? E Outra questão, o estresse oxidativo, quanto que aquele alimento é capaz de oxidar o seu organismo e, consequentemente, inflamar. Olha Ou antioxidar e desinflamar.
Então ele está falando que está balanceado lá, antioxidantes balanceados a partir dos vegetais. Então, Olha os só. vegetais balancearam o sistema de oxidação e antioxidação do corpo que mantém o corpo em equilíbrio. É como se fosse um processo para saber se esse prato vai me inflamar ou se vai me desinflamar. Basicamente é isso, né? Porque o sistema de oxidação ele ou inflama ou desinflama, Sim. né? E a outra questão é o suporte à detoxificação. Todos nós precisamos de sermos detoxificados continuamente. Para isso existe o nosso fígado, né? Sim. Mas para o fígado funcionar e detoxificar, ele precisa de nutrientes específicos que vão agir nessa reação química de detoxificação. Então ele vai falar se esse alimento dá um suporte benéfico, negativo ou neutro. Entendi. No caso aqui, foi neutro. Ele nem ajuda nem atrapalha. Equilibrou, né? Esse é a parte de medicina funcional. E aqui vem o perfil nutrológico, aí já mais relacionado aos micronutrientes. Essa parte eu adoro também, porque eu adoro saber as vitaminas e os minerais que eu estou consumindo com o meu prato. É bem interessante, porque a nossa alimentação não é feita simplesmente de proteínas, carboidratos e gorduras. Principalmente porque eu me preocupo muito com cabelo, pele, unha. Por exemplo, meu pós-parto, muita gente tem queda de cabelo. Eu não tive queda de cabelo, eu não tive nenhuma alteração. Por quê? Porque eu estava consumindo todas as vitaminas que eu precisava, né? Exatamente. Porque o app me ajudou. Marido, se você souber, você sabe, né? Mas, assim, eu quero contar para as pessoas como foi a mudança de vida depois desse aplicativo, porque eu estava com muita dificuldade, eu não estava conseguindo emagrecer, não estava mesmo, porque por mais que eu seguisse o cardápio, a minha rotina era muito confusa. Sim. Depois do aplicativo, a clareza foi tanta que eu vi assim os dígitos na balança descerem de uma hora para outra. Mesmo pra gente que entende, né? Isso. Mas mesmo pra gente que entende, o corpo de conhecimento é muito grande, de informação e é muito muito grande. prático, né? É muito fácil de usar. Isso, às vezes você tem muito conhecimento, mas na prática, para montar os pratos. E essa soma do dia, porque às vezes você é tão corrido com o bebê que você esquece até que você comeu no café da manhã, no almoço, no jantar. A teoria na prática é diferente. Na prática você precisa de algo mais ágil. Ágil. Não dá para fazer uma análise ali super detalhada que o aplicativo já faz para você agora. E essa análise detalhada que você não conseguia fazer em cada refeição, agora ela está disponível, e acelera o processo de emagrecimento. Por quê? Porque de repente, não é, a gente sempre fala, não é uma questão de contagem de caloria, que às vezes de repente a função tiroidiana está desbalanceada pela falta de um nutriente. Isso. E de um micronutriente. Muitas vezes não é nem uma questão do equilíbrio de proteína, carboidrato e gorduras. Por exemplo, está faltando selênio, zinco, ou ferro mesmo, que é importantíssimo para a função do hormônio tiroidiano. Para a mulher, né? Ter energia, né, doutor Cristiano? Exato, para ter energia e para poder queimar aquelas gorduras extras. Porque se não tem função tiroidiana bem definida, não tem queima de gordura. Sim. Mesmo que os outros hormônios estejam balanceados. Então aqui a gente vê, olha, vitamina A, vitamina B6, vitamina C, fundamental, inclusive, para a produção de colágeno, para a pele. Né? A vitamina C é importante para a imunidade, para produção de colágeno. E sabe o que é interessante? O aplicativo ele não é só para mulher que quer emagrecer, é para a mulher que quer ter saúde. Então, aquela mulher que faz academia, aquela mulher que quer ganhar massa muscular, é para a pessoa que se preocupa com a alimentação, com o bem-estar e com a saúde, independente se está acima do peso ou se já é magra. Porque a pessoa que já é magra e se preocupa com a saúde, ela precisa ainda mais saber o que está comendo. Com mais detalhe ainda. Com mais detalhes ainda. Então, por isso que as pessoas que usam o aplicativo foi maravilhoso para mim ajudar a emagrecer. Incrível. Realmente foi o divisor de águas que me fez eliminar os 25 quilos mesmo. Bom, né? Mas além de ser para o emagrecimento, é para a mulher que já é magra, que está na academia, que vários perfis. É para o homem, é para todas as mulheres que querem bem-estar, saúde, quem se preocupa com o que come. É para todo mundo que se preocupa com a própria saúde. Isso. Porque a saúde começa e termina com a alimentação. E nada melhor do que saber exatamente o que você está comendo, com detalhes, né? Que isso aí vai dar a informação para você. Se você quiser destrinchar essa informação, você tem ela aqui com detalhes. Isso. Se não tiver com tempo, tem a nota lá em cima que já te baliza se o seu prato tá ok e vai te trazer saúde ou vai te trazer problemas aí, ou brevemente ou até num futuro médio ou distante, mas vai trazer problemas. Então, você sabe se você está caminhando em direção à saúde ou para longe dela, né? E a última análise também, que é muito interessante, que é como eu falo que é como se você tivesse um pouquinho do Dr. Cristiano e da Nutri em cada escolha do seu dia a dia. É como se a gente pudesse te acompanhar no mercado, no restaurante, no dia a dia, na hora de montar o prato. Porque as recomendações... a nossa cabeça, né? A nossa cabeça com todo o conhecimento que a gente tem
e que mesmo a gente sozinho não consegue analisar completamente. A gente pegou um conhecimento que a gente precisa, às vezes, consultar, analisar com mais Isso. detalhe. E Você compilou tem ele, isso de né? forma automática aqui, porque foi feito baseado no que a gente sabe No seu e em conhecimento toda a profundo. base de informação científica, né, que é a informação científica mais atual possível, né? E aí tem as recomendações personalizadas, que foi totalmente treinado pelo Dr. Cristiano. Lembrando que 100% das recomendações aqui foram treinadas. A base do conhecimento são artigos científicos e o conhecimento do Dr. Cristiano. Então, as recomendações personalizadas, elas vão te dar um direcionamento. Se o teu prato não estiver bom, o que você faz? Se o teu prato estiver bom, o que você deve, o que está ótimo, o que deve O que você melhorar, deve manter, o que manter. repetir, ou o que você deve mudar, Isso ajuda né, muito. ou Então, é uma melhorar. consultoria mesmo, a todo tempo, a toda escolha. Mudou minha vida e agora é com muita alegria que a gente compartilha com você algo que era para ser feito só para mim, depois só para os nossos alunos. Agora ele está aberto para o mundo descobrir essa nova tecnologia que vai também mudar a sua vida. Primeiro quero te dar os parabéns, doutor Cristiano. Muito Obrigado. obrigada, né, por ter pensado em mim em primeiro lugar, e através disso você vai mudar a vida, não só a minha vida como você mudou. Você sabe que a autoestima, a saúde minha depois que eu emagreci é outra, né, minha disposição, minha energia, mas você mudou a minha vida, quero te agradecer, e com certeza vai mudar a vida de muitas pessoas também, que vão ter na palma da mão todo o conhecimento que elas precisam para fazer boas escolhas e se alimentar da melhor forma possível, porque é isso que você também merece. Esse é o nosso objetivo desde os nossos programas, né? Democratizar a informação, porque uma informação que muitas vezes a gente tinha ela fechada dentro de um consultório Ou só para custava muito aquelas caro, pessoas. né? Custava caríssimo, né? A gente sabe que é caro, né? Isso. Não que não seja justo, é justo, mas é caro para as pessoas, principalmente para a maioria das pessoas, acessar as informações que a gente tem, né? Até porque é caro para nós também conseguirmos essas informações. Vida leve fit, leveza que liberta, poder que te transforma. Sempre com você em cada escolha.